Querida Dona Vera, ainda estou tremendo ao escrever isso. Meu nome é Rafael, tenho 24 anos e moro numa pequena propriedade rural próxima à Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Nunca, em toda a minha vida, passei por um susto tão grande quanto o de hoje. Tudo começou com o baile de aniversário de Santo Antônio na comunidade vizinha. Fui com meus amigos, curtimos a música, dançamos um pouco e bebemos umas cervejas. A noite estava linda, cheia de estrelas e luar abundante, iluminando o caminho de terra que me conduzia para casa. Eram já quase 3 da manhã quando decidi voltar, sozinho, como sempre faço. Eu dirigia meu Fusca velho, um carro que já viu dias melhores, mas que me serve com lealdade. O rádio tocava uma música antiga, algo suave e nostálgico, que contrastava com a minha crescente apreensão. A estrada estava escura, iluminada apenas pela luz fraca dos meus faróis. E o silêncio da noite era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo canto dos grilos. De repente, vi algo se mexendo à beira da estrada. No começo achei que fosse um animal, um cachorro ou um gato. Reduzi a velocidade, mas então vi que era algo maior, algo que se movia de forma estranha, com uma agilidade sobrenatural. Era um vulto alto e esguio, totalmente negro, que parecia flutuar em vez de andar. Um arrepio percorreu minha espinha. Senti um frio intenso, apesar do calor da noite, e meu coração disparou como se estivesse prestes a sair pela boca. Meu corpo inteiro tremia, minhas mãos suavam, o sangue esfriou. Uma sensação estranha, sobrenatural. Tentei frear, mas o carro derrapou na terra fofa e eu quase perdi o controle da direção. O vulto continuou a se mover, agora mais rápido, como se estivesse me seguindo. A música do rádio foi substituída por um estrondo ensurdecedor que ecoou na minha cabeça. Meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo, e cada vez mais eu sentia um medo desconhecido, um terror inominável. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Tudo aconteceu muito rápido. Com muita dificuldade, consegui manter o controle do carro e aumentei a velocidade ao máximo, desviando de buracos e pedras que pareciam monstros na escuridão. Eu olhava pelo retrovisor a cada segundo, esperando ver o vulto me alcançando, mas ele desaparecia e aparecia. Senti uma sensação de perseguição que me deixava sem fôlego, aterrorizado. Eu estava completamente sozinho numa estrada escura sendo perseguido por algo que eu não conseguia identificar. Só consegui parar quando cheguei em casa. Eu estava tremendo, quase sem conseguir respirar. Contei o ocorrido para meus pais, mas eles disseram que foi coisa da minha cabeça, que eu estava cansado e estressado. Mas eu sei que não foi. Eu vi, eu senti. Não era um animal, não era uma pessoa. Era algo diferente, algo sobrenatural. Agora, estou aqui, escrevendo isso, tentando processar o que aconteceu. Ainda estou abalado, com medo de voltar para a comunidade. A imagem daquele vulto negro e sua forma esguia ainda me assombra. Será que foi um espírito? Uma aparição? Eu não sei, e talvez nunca saiba. Só sei que a noite de hoje será inesquecível. E não pela alegria, mas pelo medo que eu senti. Rafael. Querida Dona Vera, espero que essa cartinha encontre a senhora com saúde, paz no coração e aquela alegria de quem vive com fé, esperança e o pé fincado na terra, como a senhora sempre viveu. Me chamo Eduardo Batista de Souza, mas o pessoal aqui na minha terra costuma me chamar só de Dudu mesmo. Tenho 27 anos e moro numa casinha simples, feita de madeira e telha velha, ali no sítio São João, que fica no município de Santa Rosa do Leste, no interior de Minas Gerais. Sou roceiro desde pequeno, criado no cabo da enxada e no cheiro do café fresco coado no pano. Aqui a vida é mansa, mas não é fácil. A gente acorda com o cantar do galo e dorme ouvindo o cricrilar dos grilos e o uivar do vento passando pelas árvores altas do mato. Mas apesar da simplicidade, a vida aqui tem um encanto que não se acha na cidade. Mas o motivo dessa carta, Dona Vera, é porque eu senti no coração uma vontade danada de contar para a senhora um susto dos grandes que eu levei numa noite dessas, e que até hoje, quando lembro, os cabelos do braço ainda arrepiam. Tudo aconteceu numa noite de sábado, no mês de junho do ano passado.
Tava tendo um baile de São João lá no salão da dona Nenzinha, um lugar que todo mundo da redondeza conhece. Era festa boa, animada, com sanfona, bandeirinha, milho cozido e aquele cheiro bom de canjica. Eu fui com uns amigos. Rimos, dançamos quadrilha e eu até arrisquei um forrozinho com a Jéssica, filha do seu Tico. Já era por volta de meia-noite e pouco, quando resolvi voltar para casa. Me despedi do pessoal, montei na minha bicicleta vermelha, que já tá pedindo arrego, coitada, e fui pedalando devagar pela estrada de chão que corta o mato até chegar no sítio. O céu estava estrelado, com uma lua cheia que clareava tudo, mas mesmo assim a estrada tem seus trechos escuros, sabe? Aquele silêncio da madrugada na roça é diferente, dona Vera. Parece que tudo escuta a gente. Os sapos, as corujas, as árvores. Foi então, logo depois da curva do morro da Mata Escura, que eu vi algo que até hoje não sei explicar direito. Vi uma figura branca no meio da estrada, juro pela alma da minha mãezinha. Parecia uma mulher, mas não andava, deslizava. O vestido dela esvoaçava mesmo sem vento. Eu freiei na hora, quase caí da bicicleta. O coração disparou. Achei que podia ser alguém da festa, meio perdido, mas quando eu gritei, "Ô moça, tá tudo bem?" Ela não respondeu, só ficou parada, olhando. A lua iluminava o rosto dela, mas, dona Vera, o rosto não tinha feição, era como se fosse um pano branco, um negócio sem olhos, sem boca. Eu gelei dos pés à cabeça. Tentei dar ré com a bicicleta, mas a corrente escapou. Vale a pena. Foi então que ouvi um choro baixo, triste, vindo do mato. Um choro de mulher, mas com um som rouco, como se a garganta tivesse arranhada. Aquilo me travou. Eu respirei fundo, fiz o sinal da cruz e falei alto: "Em nome de Deus, eu vou passar." Fechei os olhos, empurrei a bicicleta do lado e fui andando bem devagarinho, tremendo mais que vara verde. Quando passei do lado da figura, ela sumiu. Simples assim, como se tivesse evaporado no ar. Dona Vera, nunca cheguei tão rápido em casa. Entrei, tranquei tudo, rezei 3 ave-marias e dormi com a luz acesa. No outro dia, contei para o meu avô, o seu Antero. Ele só me olhou com a cara séria e disse: "Ah, meu filho, diz que ali naquela curva morreu uma moça grávida, atropelada por um carro que vinha do baile há muitos anos. O povo diz que, de vez em quando, ela aparece para pedir ajuda. Desde esse dia, dona Vera, nunca mais volto de baile sozinho." Pela curva da Mata Escura, ainda mais de noite, depois de baile, aquilo mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar. Mas a vida na roça é feita de rotina e logo nos dias seguintes voltei ao trabalho no plantio de milho com meu avô. Ele me olhava de vez em quando com aquele ar de quem sabe mais do que diz, um olhar fundo que já viu muita coisa nesse chão. "Dudu, tu precisa entender uma coisa", ele disse enquanto afiava a enxada. "Essas coisas que aparecem não estão ali por acaso. O mundo dos vivos e o dos que já foram às vezes se cruzam. Quando cruza, tem que respeitar." Aquilo ficou batendo na minha cabeça por dias. E foi nesse clima de silêncio e reflexão que o tempo foi passando. Mas o destino, dona Vera, o destino parece gostar de nos levar exatamente onde juramos nunca mais voltar. 2 meses depois, chegou o dia do batizado do filho da minha prima Luana. A festa seria na casa dela, que, veja só, fica logo depois da curva da Mata Escura. Mas como era de manhã e o batizado seria na capela do povoado, fui tranquilo. A festa foi bonita, cheia de crianças correndo, gente rindo, comida boa na mesa. O tempo foi passando e acabei ajudando a arrumar as coisas, cortar lenha para o fogão a lenha, dar milho para as galinhas. Quando vi, já tinha anoitecido. "Vai dormir aqui, ué", disse minha prima. Mas meu avô, teimoso como ele só, disse que preferia dormir na própria cama. E como ele já estava de idade, não deixei ele ir sozinho. Amarramos as mochilas na bicicleta, acendemos nossas lanternas e partimos no caminho de volta. O vento da noite estava gelado
e os sons do mato pareciam mais vivos do que nunca. Ouvia-se o coachar dos sapos, os galhos se mexendo e um uivo distante que parecia vir de muito longe. Ou nem tanto assim. Quando nos aproximamos da famosa curva, meu coração já estava batendo forte. Eu olhava para frente, depois para o lado, depois para cima. A lanterna tremia na minha mão não por falha da pilha, mas por causa do medo. Calma, rapaz. Hoje ela não aparece, não, disse o vô, do nada. Como o senhor sabe? Porque eu deixei uma vela acesa para ela antes de sair de casa. Aquilo me deu um arrepio. Ele falou com a naturalidade de quem acende vela para a alma toda semana. Eu fiquei quieto, mas quando estávamos bem no meio da curva, ouvi de novo o chorinho. Baixo, como da outra vez. Dessa vez não estava sozinho. Olhei para o vô, que parou de pedalar e ficou com o rosto sério. Ela quer falar contigo, ele disse, sem olhar para mim. O quê? Eu não. Minha voz saiu falhada. Desça da bicicleta. Desci. De dentro do mato, a mesma figura apareceu. Vestido branco, flutuando no ar, mas dessa vez o rosto não estava sem feições. Era o rosto de uma moça nova, muito pálida, com olhos tristes e boca entreaberta como quem queria pedir socorro. O vô levantou a mão bem devagar e apontou para o barranco ao lado da estrada. Depois, sumiu no ar. Eu fiquei paralisado. O vô veio, pôs a mão no meu ombro e disse: amanhã de manhã a gente volta aqui. Aquilo foi um pedido. E quando a alma pede, tem que ouvir. O que está enterrado na curva. No dia seguinte, logo que o sol nasceu, voltamos. Levamos enxada, uma pá e coragem. No barranco que ela apontou, começamos a cavar. Não sabíamos o que iríamos encontrar, mas sentíamos que ela queria que fosse encontrado. Depois de uns 40 minutos cavando, encontramos uma aliança de ouro e logo embaixo, ossos humanos, um esqueleto. Chamamos as autoridades da cidade. A perícia confirmou. Era de uma mulher com idade entre 20 e 30 anos. Na aliança estava gravado: para sempre, Cláudio e Maristela. Dona Vera, aquela era a Maristela, a moça grávida da história que o povo contava. Não tinha sido atropelamento. Ela tinha sido assassinada e enterrada ali mesmo, na beira da estrada. Por quem? Nunca descobriram. Mas dizem que o Cláudio desapareceu do povoado na mesma época. Depois disso, a alma nunca mais apareceu na estrada. A curva da mata escura ficou só escura mesmo, mas em paz. Desde esse dia, eu passei a respeitar mais ainda os sinais da vida e do além. E sempre que alguém me conta de um vulto, de um lamento ou de um frio na espinha, eu não duvido, porque eu sei. Eu vi, eu ouvi, eu senti. E minha história, Dona Vera, é só uma das muitas que a roça guarda no seu silêncio noturno. Porque aqui, nessa terra batida onde o vento assovia entre as árvores, ainda tem muito caso para contar da casa da Dona Redonda. Ela era uma senhora baixinha, gorda e ranzinza, que morava sozinha numa casinha velha perto do Córrego das Almas, um lugar úmido, cercado de bambuzal e barro vermelho. O povo da vila dizia que ela era benzedeira, parteira e que entendia das coisas do mundo e do outro lado também. Mas o que mais se falava dela era que à meia-noite ela acendia velas pretas na cozinha e falava com gente que já morreu. Eduardo lembra de um dia, quando era pequeno, que ficou doente, com uma febre tão alta que a mãe dele levou correndo para Dona Redonda. Ela passou umas folhas de arruda no corpo dele, cuspiu no chão 3 vezes e disse: esse menino foi olhado, mas já está melhor. Só não deixe ele voltar pela estrada de bambu depois do pôr do sol. Ninguém entendeu o motivo, mas obedeceram.
Só que, semanas depois, um moço chamado Carlinhos resolveu passar por lá de tardezinha rindo dessas histórias. No outro dia, encontraram Carlinhos andando nu pelo pasto, falando sozinho, com o olhar perdido. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele dizia só: "Ela estava lá, com olhos vermelhos, me chamou pelo nome." Carlinhos nunca mais foi o mesmo. Tem esta também do Homem da Mão de Couro. Na zona rural mais afastada, perto do Morro do Veado Mordo, morava um homem chamado Seu Lindulfo. Velho solteirão, todo cheio de manias. Dizem que em sua juventude ele foi vaqueiro bravo e destemido. Mas certa noite, perseguindo um boi brabo no escuro, foi atacado por algo que vivia no brejo. Seu Lindolfo perdeu uma das mãos, e no lugar dela, ele colocou uma luva de couro, grosso, bem costurada e amarrado com cordas. O estranho é que, desde então, animais começaram a sumir das fazendas vizinhas. Os cachorros uivavam nas madrugadas e havia sempre marcas de garras no chão, marcas muito maiores que uma mão comum. O pessoal começou a sussurrar que Seu Lindolfo tinha feito um pacto e que aquela luva não era mais só de couro, mas parte de um ser que não era deste mundo. Certa noite, Eduardo e os amigos resolveram bisbilhotar perto da casa do velho, só por curiosidade de moleque. Viram da janela Seu Lindolfo ajoelhado no chão da sala, com a luva mexendo sozinha, como se tivesse vida própria. No outro dia, um dos amigos, o Zequinha, acordou com a mão toda arranhada e a luva de couro largada na porta de casa, suja de terra e sangue seco. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele dizia só: "Ela estava lá, com olhos vermelhos. Me chamou pelo nome." Carlinhos nunca mais foi o mesmo. Escuta esta, dona Vera. Dona Celina, costureira das antigas, tinha perdido o netinho num acidente na beira do rio. Era um menino alegre, esperto, chamado Toninho, que vivia correndo atrás de vagalumes com um potinho de vidro na mão. Depois do acidente, a velha ficou inconsolável. Mas foi numa noite de São Bartolomeu, quando o céu estava limpo e estrelado, que algo estranho aconteceu. Lá no terreiro da casa dela, surgiu uma bola de fogo azulada, pequena, como uma chama de lamparina. Ela vinha e ia, flutuando devagar. A vizinhança ficou com medo, achando que era alma penada, fogo fato. Mas Dona Celina, com os olhos marejados, saiu na varanda e sussurrou: "Toninho?" A chama se aproximou dela, e segundo quem viu, ela chorou, mas sorriu, e disse: "Tá bem, eu também tô com saudade, meu anjo." Desde aquele dia, ninguém mais viu a bola de fogo. Mas toda vez que o mês de agosto chega e as noites estão frias e silenciosas, alguns juram ver um pontinho de luz azul brincando no terreiro, como um vagalume que nunca foi embora. Essas histórias, dona Vera, não são de livro nem de televisão. São contadas de boca em boca, de avô para neto, de pai para filho, entre fogão a lenha e rede na varanda. Cada pessoa aqui na roça tem seu segredo, seu assombro, sua experiência com o inexplicável. E eu, como um bom observador e filho desse chão batido, sigo escutando, anotando, respeitando. Com muito respeito e carinho, Eduardo Batista de Souza, Santa Rosa do Leste, Minas Gerais, 5 de agosto de 2025.